Nessa aula eu vou mostrar para você como começar um projeto usando o Next do zero na versão mais atual que nós temos, que é a versão 15. E antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de mostrar o meu canal para você. Eu gostaria, na verdade, de pedir uma moral. Gostaria de pedir para você vir aqui, dar uma olhada, ver se tem algum vídeo que te interessa. O que eu acho muito provável, porque eu já tenho mais de 100 vídeos. É um canal pequeno, poucos conhecem, tem mais de um ano, mas ainda assim é um canal pequeno. Então eu peço que você dê uma moralzinha aí, vai me ajudar muito. E, inclusive, se você gostar dessa aula, já deixa um like aqui, já comenta também se você gostou do vídeo. Se você tiver alguma crítica também, já comenta que vai me ajudar bastante. Então vamos sim agora começar a nossa aula. E antes de nós começarmos o nosso projeto, nós temos que ter a documentação aberta, né? Nós temos que abrir a documentação e ver o que ela nos traz, o que ela nos traz de informação. Então vamos abrir o Google e vamos digitar aqui, ó, Next. Então você somente digita isso, até digita a versão se você quiser, que é 15, que é a mais recente que nós temos, e você já vai se deparar com esse link aqui, ó, primeiro. Então você clica nele, ou se você quiser digitar no seu navegador, nextjs.org, você já vai ter essa interface também. Na verdade, se você digitar nextjs.org, você vai nessa interface aqui. O que você faz é simples, você vem aqui em Docs, então documentação, e pronto, você já está com tudo o que você precisa para começar o seu projeto. Então aqui nós já temos uma introdução geral, nós vamos clicar aqui em Installation e você já consegue ver o que você precisa para instalar o Next no seu projeto, para começar o seu projeto com o Next, na verdade, né? E a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o Next vai rodar na versão 18.18 para cima do Node, ou seja, versão 18.18 para cima. Então, como a gente faz para verificar a versão? Você vem aqui, digita cmd, então vai abrir basicamente esse prompt de comando aqui, e você somente vai digitar node-version. E você vai ter a versão do Node que está instalada no seu Windows, né? Se você utilizar o Windows nesse caso. Perfeito, então já sabemos que a versão é superior, então vai rodar a versão 15 do Next. E o que a gente faz agora é simples, vamos criar uma pasta na área de trabalho. Essa pasta pode se chamar, por exemplo, meu projeto Next, e agora você vai abrir essa pasta no seu VS Code. Então, botão direito sobre ela, abrir com Code. Perfeito, a pasta já está aberta aqui no VS Code, e agora a gente pode então começar o nosso projeto aqui. O que você faz? Você vai apertar Ctrl J para abrir o terminal, então ele abriu aqui embaixo para mim, né? Deixa eu até para cima, ok. E o que você faz inicialmente é o seguinte, aqui na documentação nós temos exatamente o que você precisa fazer. Você vai digitar npx create next app @latest, então você vai fazer isso aqui no terminal. Então, npx create next app @latest. Esse @latest serve para você instalar a versão mais recente do framework do Next, né? Então, se você digitar, por exemplo, 14, você instala a versão 14. Se você digitar 13, instala a versão 13 e assim por diante. Mas nós vamos trabalhar com a versão mais recente, que é a 15, né? E também, se você digitar 15 aqui, ele vai instalar 15. Mas enfim, vamos manter o latest aqui. E um detalhe importante, você dá um espaço e aperta ponto. Para quê? Para ele instalar as dependências do seu projeto dentro da pasta Meu Projeto Next, que é a pasta que nós criamos, sem criar uma nova pasta. Por exemplo, se eu não apertar ponto, o que vai acontecer? Ele vai criar uma pasta dentro da minha pasta. Então eu já tenho uma pasta aqui que eu criei, que seria essa minha pasta aqui. Quando eu fizer a instalação sem esse ponto, ele vai criar uma nova pasta. Então eu não quero isso, eu quero que ele instale tudo dentro dessa pasta que eu já criei. Agora eu dou um Enter. E pronto, ele já vai começar a instalação. Aqui ele vai perguntar se eu quero instalar também o TypeScript. A princípio sim, até porque é muito importante. Se você ainda não trabalha com TypeScript, possivelmente logo você vai começar a trabalhar. Se você começou há pouco na programação, desenvolvimento web, e está somente vendo JavaScript, não tem problema, você só clica em não. Mas se você quer instalar, você clica em Yes. No caso, eu vou instalar aqui somente para mostrar para você. E agora ele pede se eu quero instalar o ESLint. O que seria isso? ESLint basicamente é um acusador de erros, de forma resumida. Quando o seu projeto, quando o seu código está com erro, ele marca um vermelhinho embaixo, basicamente dessa forma bem resumida, né? Então eu vou botar aqui sim, mas você não precisa, isso aqui não é obrigatório. Se você não instalar, o seu projeto vai rodar normalmente, mas vamos lá, vamos colocar. E agora ele pede se eu quero utilizar o Tailwind CSS. Isso aqui basicamente é um framework CSS, então ele facilita muito o seu projeto. Se você não sabe usar, vai não. Simplesmente coloca em não e pronto, ele não vai instalar o Tailwind junto. Agora, se você quiser utilizar, você clica em Yes e pronto, já faz a instalação automaticamente. Então vamos colocar aqui, ele pede ainda se eu quero criar um diretório chamado de src.
para instalar todas as dependências do projeto. Então o app fica lá dentro, né? Você já vai entender isso aqui na prática. Eu vou colocar aqui sim porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Se você não quiser, não precisa, tá? Eu já vou explicar para você de forma bem detalhada cada um desses itens, tá bom? Então só deixa eu acabar aqui e eu já faço a explicação para você entender e ver na prática depois que nós começarmos o projeto. Então vamos colocar esse diretório src e vamos agora dar um Enter. Ok, ele pede também se eu quero utilizar o App Router, que é basicamente o que foi introduzido na versão 13, superior do Next. Então ele faz o roteamento de páginas de uma forma muito mais eficiente. Isso aqui com certeza você instala, tá? Até ele pede, ele diz na verdade que isso aqui é recomendado, né? Então você faz a instalação e dá um Yes, ok. Beleza, ele pede também se você quer instalar o TurboPack. O TurboPack nada mais é do que um compilador, ele faz toda a compilação do que foi somente alterado durante o desenvolvimento. Ele serve basicamente para acelerar o tempo que nós temos de desenvolvimento, porque ele agiliza o processo de hot loading e também de building durante o desenvolvimento. Então é interessante que você utilize ele. Então vamos clicar aqui em Yes e agora ele pede se eu quero utilizar o Import Alias. O que seria esse Import Alias? Você vai ver na prática que fica mais fácil, mas uma forma facilitada de importar arquivos. Então você clica em Yes. E depois eu mostro para você na prática para você ver como funciona. Vamos clicar aqui. E agora ele pede qual que é o modelo de importação que você quer utilizar. Então você coloca um padrão ou você mantém o padrão que o Next recomenda, que seria esse @, né? Você pode manter isso aqui, somente dar um Enter e pronto. Agora ele já vai começar a instalar as dependências do seu projeto. Perfeito? O meu projeto já foi finalizado, então basicamente o que nós temos de configuração está aqui em cima, né? Então já tenho toda a configuração aqui e agora eu vou mostrar para você essa configuração. Então o SLint ele marca um sinalzinho vermelho debaixo do código que está errado. Então isso aqui basicamente você já entendeu, não precisa mostrar, né? Porque é algo simples. Tailwind CSS é um framework, então ele instala junto, né? Até você consegue ver a configuração do Tailwind diretamente no seu projeto, que a gente já vai ver isso aqui. Temos também o TypeScript, que é instalado junto, então basicamente eu já marquei Yes para instalar o TypeScript, né? E temos aqui o src Directory. O que seria isso aqui? Seria essa pasta que ele cria. Se eu marco como não, ele não cria essa pasta, ele simplesmente cria o app e pronto. Então ele não cria essa pasta, é como se o app estivesse fora aqui e não existe um src. É questão de organização e preferência, tá? Então, por preferência, eu sempre faço a instalação desse src, tá bom? Beleza, temos aqui o App Router, você já vai entender como ele funciona. Temos o TurboPack, que a princípio ele não é visível, mas como eu já comentei com você, ele acelera o processo de desenvolvimento, né? Temos aqui o Import Alias, você vai ver também na prática daqui a pouco. E também temos o padrão de importar. Beleza, vamos ver agora como funciona isso aqui e vamos aprender a organizar o nosso projeto. Organizar e limpar, né? Então nós temos aqui uma pasta chamada de Public, mas antes de mais nada vamos começar o nosso projeto aqui, vamos rodar ele, né? Então aqui, ó, para a gente rodar o nosso projeto, nós temos um comando chamado de npm run dev, que ele vai rodar o nosso projeto aqui, né? Então nextdev --turbopack é o comando que ele utiliza. Então vamos aqui iniciar o projeto. npm run dev. Perfeito, ele já vai iniciar, ele vai criar um servidor na porta 3000, está aqui, botão direito sobre esse link, apertando Ctrl ele já abre no seu navegador. Então, cliquei aqui, já abriu para mim. Meu projeto está configurado aqui, tá certo? Então, deixa eu até puxar um pouquinho para cima só para mostrar as configurações aqui. Beleza, primeira coisa que nós vamos ver é a pasta public. Aqui dentro nós temos todos os arquivos do nosso projeto, file, globe, next. Então aqui basicamente quando você clicar você consegue ver. Então é esse SVG aqui, né? Então o file seria o quê? Seria esse nosso arquivo aqui e ele está onde? Ele está aqui embaixo, você consegue ver. Seria aqui em learn. Então é esse arquivo, essa imagem, esse SVG, né? Esse globo seria o quê? Seria o globo que nós temos aqui embaixo, mesma coisa. Então next está onde? Next basicamente é esse next.js grandão, né? Que seria esse aqui. Se eu apagar essas imagens que estão em public, tudo isso aqui de imagem some, né? Então vamos apagar porque a gente não vai utilizar. Vamos apagar aqui, pronto. Então public agora está vazio, beleza? E o que aconteceu no projeto? Quando atualizar, basicamente essas imagens vão sumir. Como aconteceu agora, tudo sumiu. Por quê? Porque eu acabei de tirar tudo do projeto. Então aqui na pasta src nós temos nossa pasta app e é aqui que a mágica acontece. Nós temos aqui o favicon, o nosso projeto, que seria basicamente esse favicon aqui em cima, né? Mas, a princípio, nós vamos manter ele, não vamos tirar. Temos um globals.css, onde nós temos configurações padrões de CSS, inclusive como eu comentei do Tailwind. Temos a importação dele aqui. Aqui faz a importação do Tailwind na versão mais recente, inclusive, que é a forma de importação do Tailwind na versão mais recente disponível, tá certo? E logo abaixo desse import Tailwind nós temos algumas variáveis. A princípio você pode manter, não tem problema nenhum.
O que acontece se você manter? Você somente deixa o projeto com as variáveis que já foram criadas. Por exemplo, nós temos um background branco aqui, né? Se eu quiser mudar para vermelho, o que eu faço? Venho aqui, ó, background, somente faço alteração. Então aqui, ó, eu vou colocar um red, por exemplo. Agora o background vai ficar na cor vermelha. Tá, então beleza, tá alinhado. Se eu quiser colocar, por exemplo, as cores primárias do projeto, que seriam esses textos aqui em outra cor, por exemplo aqui vermelho, o que eu faço? Boto o red aqui e agora fico com o texto vermelho. Então essas variáveis servem basicamente para isso, né? Isso aqui já vem por padrão, você pode manter. E agora a gente vai então começar a entender como funciona a estruturação do nosso layout, que seria isso aqui. Aqui dentro do layout nós temos o que? Temos literalmente um layout, como o nosso projeto vai se comportar. Então nós temos algumas informações importantes. A gente faz importações de fontes, né? Temos aqui as fontes importadas, eu já vou comentar com você. Temos metadatas importadas também e temos aqui uma função padrão importada, onde a gente faz basicamente o início do projeto. É aqui que o nosso projeto nasce. Deixa eu só organizar um pouco melhor, porque talvez você não entenda muito bem. Então eu vou puxar um pouquinho para cá, você pode manter da forma que está o seu. Eu só vou fazer assim, que fica mais fácil para quem não tem o contato inicial com o Next ainda, né? Então beleza, agora eu vou só organizar aqui, ok. Eu tenho basicamente uma estrutura HTML criada, então eu faço a criação do meu HTML aqui, coloco um body. Deixa eu até puxar para cá esse nosso símbolo para fechar a tag de body. E aqui eu puxo para o lado, perfeito. Então agora já temos uma estrutura mais organizada para você. Eu posso mudar essa linguagem aqui do HTML para PTBR, para o nosso navegador entender que a linguagem é PTBR. E além disso, o que nós temos aqui? Temos o body. Dentro do body a gente coloca um children. Esse children faz o que? Você já vai entender, beleza? E nós temos ainda algumas informações aqui em cima que seriam classes, né? Então nós temos classes aplicadas para tudo que estiver dentro do children. E o que está dentro do children? Tudo que nós tivermos de páginas criadas por você e roteadas pelo App Router. Tá, peraí, não entendi. Você já vai entender. Uma página, por exemplo, é essa page. Page.tsx é uma página que você cria e o Next entende que isso é uma página. Por quê? Porque eu coloquei o nome de página. Na verdade, eu não. Ele já colocou para mim page.tsx. Então, ele cria o nome de page e tudo que for uma page, ele entende que é uma página e faz o roteamento pelo App Router. E isso é feito aqui dentro do Children. Tudo que for uma página vai ser, então, mostrado aqui dentro do Children. Por exemplo, nós temos aqui em Page várias configurações, né? Então, aqui, ó, todas as configurações que nós temos estão aqui. Get Started by Editing, por exemplo. Então, aqui, ó, Ctrl F, Get Started by Editing. Você consegue entender o que está acontecendo? Isso aqui é minha página inicial. Deixa eu apagar tudo. Então, vamos apagar e vamos iniciar um projeto novo aqui. Const home, por exemplo, igual. Você coloca essa estruturação padrão para criar um componente com Next, né, o React na verdade também, div, coloca aqui, por exemplo, o Odair, seu nome, né? E agora o que você faz é, vamos importar a nossa função, essa aqui. Então, export, na verdade vamos exportar, né? Export default, home. Fazendo a exportação, o que acontece? O nosso App Router vai receber a exportação que você faz, o nome que você coloca aqui tanto faz. Você somente tem que exportar. Então você exporta o seu componente e o App Router vai receber esse page.tsx, que é o nome da sua pasta, do seu arquivo, na verdade. E tendo essa configuração, esse nome page.tsx padrão, ele já vai receber a exportação e vai fazer o quê? Vai renderizar para você, como você tem aqui, ó. Então ele já está renderizando isso, já está tudo certinho. Beleza, então já temos aqui a nossa página basicamente criada. Aqui no layout ele identifica dentro do Children, na verdade esse Children aqui ele recebe todas as páginas e renderiza dentro do body para você. Então é para isso que ele serve. E agora tem uma informação importante, que são essas fontes, né? Essas fontes aqui elas são basicamente pré-processadas pelo Next. Então você utiliza aqui, ó, a nossa Next Font Google. Então aqui dentro da pasta Node Modules nós temos uma pasta chamada Next, aqui dentro temos uma pasta chamada fonte e aqui dentro temos um arquivo chamado de Google. Então todas as fontes que nós temos são importadas daqui. E como você faz para importar uma fonte? Como eu sei quais fontes podem ser importadas? Você simplesmente testa. Então aqui, ó, vem aqui, bota uma vírgula, bota aqui Roboto, uma fonte que tem no Google Fonts. Se a importação aparecer, significa que a fonte está disponível. Você somente clica aqui e importa. Pronto, importou a fonte. E um detalhe, ela importa como sendo uma função. Então ela é uma função, tá certo? E aqui ele dá um erro, né? Roboto foi declarada, mas nunca foi usada, né? Então o que você faz agora é o seguinte, você usa essa fonte da mesma forma que você tem essas outras fontes aqui, mas de maneira mais simplificada o que você faz. Const Roboto igual. Opa! Roboto. Então eu criei uma constante chamada de Roboto e agora eu vou utilizar essa nossa importação, que é uma função. Somente faço isso aqui, pronto, agora eu posso utilizar essa fonte. E tem um detalhe,
essa função aqui, ela retorna para nós um objeto. Então, nós temos agora Roboto como sendo um objeto com algumas propriedades. Você vai entender agora o que acontece. Vamos copiar isso aqui, vamos tirar. Deixa eu até puxar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar para cá, Ctrl B, puxar um pouquinho para cima. E agora você vai entender aqui, ó. Fica de olho na fonte. Então, a fonte vai mudar, tá? Aqui, ó, dentro do body, eu tenho algumas fontes aplicadas, né? Deixa eu tirar isso aqui. Na verdade, elas não estão aplicadas ainda, mas vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é um template string, tá? Então, eu vou colocar essa configuração, cifrão e par de chaves para poder trabalhar com variáveis aqui. Eu vou pegar a minha variável Roboto, que é a que eu criei, e vou colocar aqui, ó, Roboto. Pronto. Agora eu dou um ponto e eu tenho duas propriedades. Class e Style. Eu posso colocar Class Name e automaticamente agora a minha fonte vai mudar. Então, ela vai ficar diferente. Talvez você não tenha percebido, mas ela foi atualizada. Agora eu tenho uma fonte Roboto aplicada no projeto. Então, é assim que funciona a fonte. Até então, essa aqui eu vou apagar, não vou utilizar ela. E aqui também vou apagar. E a mesma coisa aqui, ó. Essas duas eu apago e agora eu estou usando somente a Roboto. Aqui tem um detalhe importante. Se você reparar aqui, ó, nós fazemos a importação de subsets, que seria basicamente o padrão que nós estamos utilizando. No caso aqui, latim. Mas por padrão também, o que nós temos no Google Fontes para Roboto já vem com latim padrão. Então não tem necessidade de você fazer a indicação de nenhuma subset aqui, tá bom? Então vamos agora manter dessa forma aqui. E aqui nós temos outra informação relevante. Aqui dentro de metadata nós temos o quê? Temos um título, temos uma descrição. Podíamos até colocar outras informações como a imagem, keywords, palavra-chave, né? Mas a princípio é somente para mostrar para você que o Next já vem com um padrão de SEO aplicado. Então eu posso mudar aqui, ó, meu projeto. Ele já muda para mim o meu título aqui, ó. Ele vai mudar aqui em cima quando eu atualizar. Opa, nem precisei, na verdade muda sozinho, mas está aqui, ó, meu projeto já está atualizado. A descrição é a mesma coisa, eu posso colocar uma descrição para essa página. Então ele já vem com essa metadata pronta para você fazer a atualização de informações, tá? Beleza, basicamente o que você precisava ver aqui para essa parte inicial você já viu. Deixa eu até apagar isso só aqui, beleza? E agora vamos apertar Ctrl B para abrir o nosso Explorer, né? Aqui em Page eu posso fazer o quê? Eu posso alterar, mas eu posso fazer uma coisa mais interessante para você. Como eu pego e crio uma nova página aqui? Por exemplo, /Odair. Eu quero acessar essa página e quero ver informações. Então aqui, ó, essa página não existe. Mas eu posso vir aqui na pasta app e criar uma pasta. Cria uma pasta, tá? Então tem que ser uma pasta. Odair. Criei a pasta Odair. E agora, dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo. Page.tsx. Aqui, então eu criei a pasta, criei o arquivo e agora eu posso vir aqui no meu arquivo e utilizar essa configuração padrão aqui, ó. Então, para não ficar digitando, eu vou copiar aqui. Vou colocar, basicamente, outra informação. Aqui eu tenho o home, né? Então, essa page aqui é a minha page inicial. Deixa eu até fazer o seguinte. Eu posso nomear essa minha constante com outro nome, como, por exemplo, Odair. Então, boto Odair aqui e boto a exportação dela como Odair e pronto, agora não tem mais problema, né? Só que agora você consegue perceber um detalhe. A minha rota Odair retorna para mim Odair, que é o que está aqui. Isso significa o quê? Significa que quando eu criar uma pasta e dentro dela criar um arquivo chamado de page.tsx, essa pasta vai então se tornar uma rota. Então o Next faz a leitura de rota pelo App Router dessa forma. Se eu criar mais uma pasta, por exemplo aqui, ó, vamos criar contato. Então dentro da pasta contato eu crio um arquivo page.tsx, sempre page.tsx, tá bom? E aqui dentro, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou colar aquele meu componente React, né? Aquele meu componente que eu já tinha criado. Eu vou mudar o nome aqui para contato. Opa! Para contato. E agora, eu já estou fazendo a exportação dele e automaticamente eu acabei de criar mais uma rota. Então, eu criei mais uma rota de forma muito fácil, né? Então, aqui, por exemplo, vai ser página de contato. Então, deixa eu apagar esse N a mais. E agora vamos vir aqui e ao invés de acessar a rota Odair, vamos acessar a rota contato. Pronto, ele vai acessar para mim página de contato. Então viu como é fácil trabalhar com rotas aqui com o App Router? Muito simples e muito prático, né? A aula já está acabando, mas nós temos algumas coisas importantes para ver ainda. Uma dessas coisas é o Import Alias. O que seria esse Import Alias? Você vai ver agora. Então vamos lá. Eu vou criar um componente React aqui. Então vamos vir aqui, ó, dentro da pasta App. Components, então isso aqui vamos criar uma pasta com nome padrão, convenção, né? E vamos criar um componente como, por exemplo, um header. Então vamos criar um header.tsx e aqui vamos criar um componente, né? Então eu tenho aqui o seguinte, const header igual, vamos criar esse componente dessa forma aqui
E agora vamos retornar esse componente, né? Então, export, vamos exportar ele, na verdade, export default, header, perfeito, opa, header. E aqui agora vamos então retornar o nosso componente, return, div, e aqui, na verdade, vamos fazer o seguinte, header, ok, aqui temos o nosso header, beleza. Você vai entender como funciona o export utilizando o alias agora. Então, eu estou com o header criado e eu quero colocar esse header no meu projeto. Olha como é interessante o Next. Nós podemos vir aqui no nosso layout, onde nós temos a definição do layout do nosso projeto, e aqui eu posso colocar esse header. Deixa eu até puxar para o lado aqui, ó, Ctrl B. E aqui eu posso utilizar aquele import alias para a gente buscar nosso header e colocar aqui no layout. E veja só, vamos aqui, import. E aquele header está onde? Ele está aqui, ó, header. Então você consegue ver, ele está dentro da pasta components, dentro da pasta header, né? Perfeito, então eu vou fazer assim e pronto, eu já fiz a importação dele. Mas como nós estamos trabalhando com o import alias, olha que coisa interessante. Eu posso vir aqui e ao invés de digitar dessa forma, eu coloco o seguinte, @barra, que foi aquele comando padrão que nós utilizamos. O que isso aqui indica? Esse comando basicamente vai dizer o seguinte, olha, você está saindo do seu SRC, o seu ponto de saída é o SRC. Então, quando eu vir aqui, onde eu estou fazendo a importação, e apertar Ctrl espaço, eu vou ver o meu app, ou seja, o que está dentro do SRC. A primeira pasta que eu tenho é o app. Então, quando eu apertar Ctrl espaço, eu tenho o app aqui. Se eu digitar barra, eu vou ver os demais componentes, as demais pastas e arquivos que estão dentro da minha pasta app, como você vê aqui, né? Então, eu tenho componentes, na verdade, contato, daí e assim por diante, né? Então, aqui, ó, vamos apertar Ctrl espaço. Componentes, contato, favicon e assim por diante, assim como nós temos aqui, né? Então, eu vou pegar o componente, vou vir aqui e o header. Então, esse import alias serve para isso, para sair da sua pasta SRC e facilitar o processo para você, tá certo? Então, eu já fiz a importação do header e olha agora que coisa interessante. Você concorda comigo que a renderização dos seus arquivos, das suas páginas, está aqui dentro do Children, como eu já comentei, né? Ok, mas eu posso agora colocar um cabeçalho padrão. Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar um parágrafo e botar o seguinte, aqui é o header. Opa, aqui é o header. Beleza, agora vai aparecer para mim, aqui é o header, exatamente o que eu acabei de colocar aqui. Só que ele está indicando que deu um erro. A princípio o erro está aqui embaixo, você consegue ver essa bolinha do Next vermelho, isso indica que há um erro. A gente já vai ver esse erro, tá? Somente vamos fazer o seguinte, ao invés de colocar um parágrafo escrito aqui é o header, a gente pode utilizar o nosso header. A gente criou um componente para o cabeçalho, então eu simplesmente venho aqui, ó, header, coloco ele como sendo um componente e agora eu tenho o meu header colocado aqui. Vamos ver só uma coisa ainda, vamos abrir nossos componentes, header.tsx, e como nós estamos trabalhando com Tailwind, vamos somente fazer uma edição aqui, ó, py de 4 na verdade, vamos colocar um bg red 500 para você ver melhor. Então agora tenho o header aqui e um px também, então padding na direção x de 2, somente para ter um respiro, né? Ok, agora nosso header está configurado e a questão que eu preciso que você entenda, que você veja na verdade como o Next é interessante é o seguinte, vamos aqui para nossa página inicial. O que nós vamos ter? Vamos ter o nosso header aplicado aqui. Então significa o quê? Significa que o layout, a nossa página layout, literalmente serve como um layout. A gente coloca um header, podemos colocar um footer aqui embaixo também e ele vai ficar aplicado para a gente. E com relação ao nosso problema, nós temos um problema aqui. Esse problema a princípio sumiu, atualizou a página, às vezes ele dá um erro de hidratação, é bastante comum. E esse erro de hidratação acontece por quê? Porque o Next faz basicamente uma renderização lá no servidor. Então no servidor ele renderiza o seu projeto, ele renderiza o seu HTML e então manda para o cliente depois. Se por acaso alguma coisa que está lá no servidor estiver diferente no cliente, ele vai dar um erro de hidratação. Para você evitar receber esse tipo de erro quando ele for algo muito pequeno, quando não for relevante, você vem aqui no body e você coloca o seguinte, suppress hydration warning. E aí ele evita com que você receba esses erros de hidratação, tá certo? Então é simplesmente assim, você simplesmente faz isso e não recebe mais esses erros quando esses erros forem sem relevância, perfeito? Ok, eu ainda tenho uma coisa para passar para você e é sobre essa fonte. Então a gente fez a utilização da fonte, né? Até vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em cima do nosso children um parágrafo, vou colocar aqui ó, fonte 1 e vou colocar aqui embaixo fonte 2, opa, parágrafo fonte 2, beleza, deixa eu ver o que eu coloquei errado aqui, tem um N+. Beleza, então fonte 1, fonte 2, a fonte 1 basicamente vai receber o quê? Vai receber a fonte Roboto. Deixa eu até
eliminar a fonte daqui. Então vou tirar a fonte que eu coloquei aqui. Vamos deixar somente o anti-aliased. E agora vamos colocar a fonte aqui no font1. Então fonte1 vai ser roboto class como sendo um template string. Aqui vai ser o seguinte, cifrão, par de chaves, roboto.class name. Perfeito. Então agora estou com a fonte roboto aplicada aqui. Até mudou, mas foi bem pouca coisa. Você viu aqui que deu uma alteração? Talvez você nem percebeu, mas mudou. Então por isso vou vir aqui no Google Fonts, google.com, Google Fontes. Vamos pegar uma fonte que é diferente para você ver que realmente tem diferença. Então vamos pegar aqui, ó, vamos ver qual fonte diferentona. Essa aqui, ó, não, essa aqui não é muito diferente. Playpen, essa aqui eu acho que já serve, né? Então vamos buscar aqui no roboto, ou melhor, aqui na importação das fontes, se há alguma coisa do tipo Playpen. Playpen, pode ser essa aqui. Então não é nenhuma que eu mostrei para você, mas é uma que possivelmente vai ser diferente, né? Então vamos buscar essa fonte. Então peguei a fonte, fiz a importação dela, e agora aqui embaixo, const Playpen igual. Então eu criei uma constante chamada de Playpen, e eu vou colocar essa função. Então isso aqui é uma função, lembra-se disso, né? Então aqui sempre vai retornar para nós uma função, e a gente vai então colocar essa função aqui. Perfeito, coloquei a função, e essa função então vai retornar para nossa constante um objeto que possui duas propriedades. Quais propriedades são essas? Vamos ver agora. Vamos copiar aqui, vamos vir aqui, ó, class name, vamos apagar esse jogo de aspas, vamos colocar aqui um par de chaves para indicar que nós estamos trabalhando com uma variável, né? E agora vamos colocar aqui Playpen, ponto. Aqui estão as duas propriedades, class name e style. Então, vamos colocar class name aqui e agora você consegue ver. Fonte 1 está aqui, fonte 2 está aqui. Perfeito, já está alterado. E era isso que eu precisava passar para você nessa aula. Eu espero que você tenha entendido. Se você gostou da aula, não se esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar esse vídeo e não esqueça também de fazer um comentário aqui e se inscrever no canal. Forte abraço, até a próxima.